Olá, minha gente, seja bem-vindo ao meu canal. Sou Jadson Jerônimo, sou bacharel em Direito e pós-graduado em Gestão Pública, e a minha missão aqui é deixar você bem informado com as principais notícias de hoje. Eu separei algumas aqui para nós comentarmos, que eu julgo que seja relevante e você precisa saber, ao ponto de você ser um formador de opinião e jamais, nunca, ser massa de manobra. E se você gostar do meu trabalho, se inscreve aqui no canal, deixa o teu comentário, o teu like. Se você recebeu esse vídeo pelo WhatsApp, compartilha, passa ele para frente. Não se esquece de deixar aqui a tua inscrição, tá bom? Vamos lá então? Vou começar aqui com essa. Urgente. Dino envia à PF pedido de abertura de investigação sobre envio de joias para Michele e Jair Bolsonaro. Olha, vocês sabem que o assunto do momento aí é essa questão dessas benditas joias que vieram de lá da Arábia Saudita. Então, eu vou começar falando primeiro sobre a questão das joias. Como se deu isso? Um ministro foi daqui para lá, um integrante do governo, e neste lugar ele recebeu alguns presentes, né, alguma joia, enfim. E ele trouxe e deu aí um embrolho aí na alfândega na hora de passar com isso daí. Eventualmente o camarada não declarou e etc e tal. Só que o Bolsonaro e a Michelle, isso daqui que é importante a gente saber, eles nem sabiam disso, eles nem tinham ciência disso. E também a lei diz que é, objetos de uso pessoal não precisa ficar para a presidência. Esse objeto podia ser da Michelle, podia ser do Jair, não importa. Então esse é um ponto que, na verdade, a imprensa, o consórcio, está querendo criar uma situação, principalmente em volta do nome da Michelle. Por quê? Porque a Michelle tem se destacado como uma pessoa política, ela é uma pessoa que tem um extremo potencial, isso daí já restou provado. A Michelle vem crescendo, cada vez que fala no nome dela, a aceitação é muito clara, que ela vai ser realmente uma representante da direita brasileira, com total apoio da direita. Então eles já começaram a dar uma queimada no nome da Michelle e eles estão inventando de um tudo. Isso daí é a imprensa que nós temos no Brasil, o consórcio, que quer mandar no país, que tudo tem que ser da forma deles. Então eles começam a inventar, buscar pelo em ovo, buscar essas coisas. Esse é um ponto. Então não existe aqui nenhum crime, não tem nada disso. E o Bolsonaro, ele tá igual a clara do ovo, né? Quanto mais bater, mais ele vai crescer. Não tem essa de ficar querendo colocar uma pecha, colocar eventualmente um crime que nem existe, e a lei brasileira diz que não há crime sem lei anterior que o defina. Não tem crime nenhum nisso daí, o presidente nem sabia disso, ele já declarou isso daí, tampouco a Michelle não sabia de nada disso. Então eles estão procurando alguma forma de, assim como os sátrapas lá na Babilônia quis incriminar Daniel, se possível eles vão mexer na lei para jogar o Daniel na cova dos leões. E eu vejo a Michelle e o Bolsonaro aí como Daniéis nessa época, né? Eles estão querendo mexer de tudo. Esse daí é um ponto. Agora, esse Flávio Dino, gente do céu, por favor, que tipo de pessoa é essa? E eu vou trazer mais uma notícia falando dele. Eu quero que você fique comigo até o final. Tem coisa boa aqui que você vai ficar chocado. Esse Flávio Dino pede abertura de investigação sobre joias para Michele e Jair. Desde quando isso daí é coisa para o ministro da Justiça? Rapaz, esse cara não tem o que fazer. Ele está sem trabalho porque ele não corre atrás do que tem para correr atrás, que é o crime organizado, é tudo que acontece no país, e ele fica com essa sanha, querendo aparecer sempre, querendo, sabe, estrelar, em cada manchete ele quer estrelar. Depois daquele negócio da Marielle, que já restou provado que a competência é da Justiça Estadual, é realmente da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ele quer avocar o caso Marielle para a Justiça Federal, sendo que não é competência. Só que esse camarada aqui é um juiz, ele já foi, ele é ex-juiz, ele sabe tudo sobre o direito brasileiro. E ele estava falando esses dias em extradição do Bolsonaro. Olha, se ele não vier, vamos entrar com o processo de extradição. Ora, isso daí é mentira, é uma fake news, porque extradição, minha gente, é o processo usado para trazer fugitivos, gente que cometeu crime,
que transitou em julgado, sentença, e ele está fugido para outro país. Aí você pega e expede uma carta rogatória, pede para a autoridade do país que a pessoa está fugido, foragido, melhor dizendo, aí pede para, ó, traga esse bandido para cá porque ele cometeu crimes aqui, ele é apenado e vai ter que pagar a pena dele aqui. O Bolsonaro nem é réu de processo. E ele teve coragem de falar isso daí esses dias. Então, vocês podem ver que a pessoa ela só pode estar de má fé, tá de má fé para falar esse tipo de coisa e soltar na imprensa. Então, essa daqui não é a última dele não, viu? Então tá aí eles tentando fazer esse imbróglio, tentando incriminar, tentando manchar, mas isso daí não tem mais ninguém bobo nesse país. Todo mundo tem um pouco de informação e eu trago aqui no canal também a informação do jeito que ela é. Olha só. Nos bastidores, Dino ajuda a fritar o ministro das Comunicações. Além de tudo, ele é traíra até com o pessoal dele ali. O ministro Flávio Dino da Justiça tem ajudado na fritura do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Segundo interlocutores, Dino seria o maior interessado em deixar Juscelino de fora do governo. E os dois são do Maranhão. É mole ou quer mais? Então, os maranhenses aí, nessa segunda-feira, dia 6, que é hoje, o presidente Lula vai se reunir com Juscelino para tratar de assunto de denúncia que ontem... Rapaz, esse Juscelino aqui, ele tá mais sujo do que pau de galinheiro, viu? E quando ele foi tentar fazer uma coisa certa, eu não sei se ele... Aloprado ele não é, né? Porque ele gosta de dinheiro, ele tem cavalo de raça, ele tem terras, ele é um cara muito esperto. Mas ele mandou um monte de chip de celular lá para os Yanomamis e lá não pega chip, não pega sinal de celular. Imagina uma coisa dessa. Mas tá aí então essa trama dentro da esquerda, os dois são do Maranhão. Aí o Juscelino, pro lado que você correr nesse governo, parece uma brincadeira. Vocês até desculpem aqui a minha descontração com relação a isso, porque eu faço igual a minha mãe, eu estou rindo de nervoso, né? Sócio de áreas de Juscelino é funcionário fantasma do Senado. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, ministro teria viabilizado a contratação de Gustavo Gaspar para gabinete da liderança do PDT. Ou seja, rapaz, é uma atrás da outra. Aí hoje ele estava conversando com o Dilma, tentando explicar o inexplicável, ou fazendo ali uma encenação, mas isso aqui já devia estar fora. Porque não faz nenhum sentido um camarada desse daqui, ele é uma pessoa que... Eu não vou nem falar aqui para não travar meu vídeo, mas vamos embora. Vamos continuar. Mais de 30% dos conselheiros em tribunais de contas são parentes de políticos. Ou seja, o Brasil então volta à normalidade de 2014, 2015, onde explodiu todos aqueles escândalos. Isso daqui também é um escândalo. A mídia não vai mostrar isso aqui, gente. A mídia não vai ter lá na hora do jornal preferido lá da esquerda, não vai mostrar isso daqui, que 30% dos conselheiros dos tribunais de contas são parentes de políticos, são cargos indicados, pessoas que vão ganhar salários altíssimos e ainda para jogar junto com a companheirada. Então isso daqui você precisa saber, viu? Para você formar a tua opinião. Vamos em frente aqui. O Amoedo critica Lula por não se posicionar contra a ditadura de Daniel Ortega. Para você que não sabe ainda, o Amoedo é aquele camarada que fez o L para tirar o B. Né? Isso, ele ficou famoso com essa patifaria dele aí, fez o L para tirar o B. Né? Ele não gostava do L, mas fez o L para tirar o B. E agora ele está criticando Lula por não se posicionar contra a ditadura de Daniel Ortega na ONU. Mas isso aqui é hipocrisia pura. Ele sabe que o camarada ama essas ditaduras, essas republiquetas, esse Maduro, esse Ortega, esse pessoal aí que realmente vocês já sabem como é, e agora ele aparece dizendo que criticou Lula. Para mim é tudo farinha do mesmo saco. Inclusive esse Amoedo, para mim, ele não passa de um hipócrita. Depois que ele falou fazer o L para tirar o B, para mim, eu até tinha assim alguma coisa de admiração pelo Partido Novo e etc e tal, mas ele mostrou que ele é mais do mesmo e ele vai, hora ou outra, vai começar a fazer uma apariçãozinha para ele não morrer politicamente totalmente. Então ele aparece aí agora dizendo, e essa foto aqui é interessante, né? Ele aparece na frente da bandeira da força, né? Do sindicato, sindicalista, a força sindical.
essa outra bandeira ali é a bandeira do LGBT. Então, talvez ele apoia também o movimento LGBT, não sei, mas a bandeira está ali. Fábrica de mentiras. Presidente diz que Brasil não cresceu nada em 2022. O Terra Brasil colocou essa matéria aqui. O presidente da República disse, com a combinação de má fé e de má educação e de ignorância que habitualmente utiliza quando quer se exibir como chefe de Estado. Então isso daqui está escrito aqui, minha gente. Que ele tem uma combinação de má fé, má educação, ignorância que é habitual que ele usa quando ele quer se exibir como chefe de Estado. Ele disse que o Brasil não cresceu nada em 2022. Em uma mentira grosseira, mal intencionada e irresponsável. O Brasil, ele disse que cresceu, o Brasil, aliás, cresceu 3% o ano passado, mais do que a China. A maravilha permanente da economia universal, que é a China, o Brasil cresceu mais do que a China, coisa que não acontecia havia 40 anos. Como assim nada? Na mesma linha, a Petrobras, que segundo ele está em ruínas e precisa ser reconstruída, deu lucro assim praticamente recorde, né, de 190 bilhões em 2022. O maior da sua história. É realmente um recorde. Segundo o presidente da República, o MST nunca invadiu terra produtiva, quando está fazendo exatamente isso no presente momento, ou seja, só que eles tomaram um carreirão aí no Brasil, esse movimento de desocupado que tenta ocupar terras produtivas no presente momento, no sul da Bahia e na cara de todo mundo, ou seja, agora eles estão espalhados, né? Eles estão querendo invadir mesmo para valer, eles estão soltos, eles estão folgados. E como se houvesse no cargo mais importante do país é como se houvesse no cargo mais importante do país uma linha de montagem para a produção de permanentes mentiras. É verdade que é mentira, que eu nunca vi tanta mentira, tanta mentira. Aquele Dino falando em extradição, esse daqui falando. E sem contar que, gente, pensa uma coisa: o lucro da Petrobras, o maior acionista é o governo. A metade fica com o governo do lucro. E o outro lucro, ele ainda cobra impostos. Então veja só, não faz nenhum sentido isso daqui. Realmente, eu concordo, é uma fábrica de mentiras. Mentem o tempo inteiro. Agora aqui, ó. Ação judicial impõe primeira derrota ao governo Lula. Canais oficiais da presidência da República estariam sendo utilizados de forma indevida. Então o que aconteceu? O Palácio do Planalto removeu publicações em canais oficiais que fazia referência ao governo Lula. A medida ocorreu depois de uma ação judicial movida pelo deputado estadual Felipe Camozato, do Rio Grande do Sul. O parlamentar alegou que o uso da referência nominal ao presidente Lula em perfis institucionais do governo fere o princípio constitucional da impessoalidade. O deputado solicitou a proibição. Gente, o princípio da impessoalidade previsto no artigo 37 da Constituição, você não pode avocar para si ter a honra, ou seja, avocar de forma flagrante a popularidade do ato que você praticou, que não passava da sua obrigação. E ele usa tudo tem que levar o nome dele, ele tem que aparecer em tudo. Então agora ele já foi brecado nisso daí, em resposta à ação movida, o Planalto removeu as publicações com o nome de Lula que estavam no ar, apesar de não admitir irregularidades, lógico que não vai admitir, nas publicações veiculadas. A Advocacia Geral da União justificou ainda que o termo governo Lula é amplamente utilizado pela imprensa nacional e internacional para se referir ao governo federal. Então o que vale é o que vocês falam, é o governo Lula, não é a Constituição. Então vamos tirar da Constituição o artigo 37. O que vocês falam, então, vira lei? Então isso aqui não faz nenhum sentido. E eu faço que nem a minha mãe, bem feito. Então vamos em frente. O novo PowerPoint de Deltan Dallagnol sobre Lula. O ex-procurador e atualmente deputado federal listou aqueles que seriam os principais erros do governo petista. O ex-procurador, deputado federal Dallagnol, do Podemos,
reeditou seus tempos de Operação Lava Jato e divulgou um PowerPoint sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em publicação no Twitter, o parlamentar trouxe um compilado daqueles que seriam os principais erros do petista em seu segundo mês de mandato. Ao fim de cada mês, ele vai fazer um PowerPoint ao fim de cada mês com os maiores erros periódicos do Lula. Escreveu Dallagnol nesta quinta-feira. O PowerPoint de fevereiro já chegou. Tá aqui então o PowerPoint, aqui ó. Erros do governo Lula. Isso daqui deve deixar o Dilma com o cabelo em pé, né? Porque foi assim que começou tudo e foi assim que foi desmascarado tudo o que aconteceu no passado através do PowerPoint. Aí você dá uma olhadinha lá no Twitter dele, Deltan Dallagnol, que além de ser um grande político dessa nação, eu tive a oportunidade de estar com ele numa palestra onde ele trouxe o seu testemunho de vida, como ele chegou a ser deputado federal, saiu do Ministério Público, enfim, tem uma história muito linda, é um grande homem de Deus, é uma pessoa cristã e com certeza vai representar muito bem não só o Paraná, mas a nossa nação na Câmara dos Deputados. Realmente o Deltan Dallagnol vai ser uma pessoa que vai fazer a diferença. Então eu aconselho você a entrar lá no Twitter do Deltan Dallagnol e dar uma olhada. Então, para a gente finalizar, minha gente, para não ficar muito longo aqui, Tasso Gereissati fez o L e se diz surpreso com Lula. Não veio o Mandela. Grão Tucano, porque ele é um dos maiores, né? Ex-senador, manifestou decepção com a linha radical adotada pelo presidente e chamou de ideias ultrapassadas. Fogo no parquinho da esquerda. Gente, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do meu trabalho, deixa aí a tua inscrição. Estamos juntos. Amanhã eu tô aqui com vocês novamente, tá bom? Forte abraço. Deus abençoe.